Eu estou aqui em Helsinki, na reunião do que é o Abrascão da Europa, a Que Associação da maravilha! European Public Health Association. Que maravilha! E o Ótimo! lugar que eu tinha planejado para falar com vocês estava péssimo, eu precisei achar outro. Eu, Então, Helsinki é aqui uma estou. cidade ótima, maravilhosa. Que É, legal. pois é. Isso que a Legal. Ania disse que estava na Finlândia. Pois Ela foi é, nesse congresso, só pode pois ser é. isso, claro. É Aham. o Abrascão da Europa. É a melhor Que maneira de legal. traduzir. Que legal. Enfim, Muito bom. eu estou abrindo aqui a apresentação. Tá, Só joia. um minuto. Frederico, muito bem-vindo à nossa rede de pesquisa em atenção primária à saúde. Nós temos aqui hoje um seleto grupo de Uhum, pesquisadores, que são pessoas, são pesquisadores de universidades públicas em geral, de vários uhum, lugares, do Nordeste ao Sul do país no certo. momento aqui, Uhum, né? E a gente abriu também, o pessoal, como você sabe, a gente chega um pouquinho mais tarde, abriu uhum, também para. É uma reunião restrita que a gente faz quinzenalmente da nossa rede. Antigamente a gente fazia 2 ou 3 reuniões presenciais ao ano, depois com a pandemia, naqueles tempos críticos, passamos a fazer reuniões mensais de autoapoio social. uhum, É, e continuamos um tempo, foi bom. E aí nós temos alguns dias que são uns temas mais organizativos. Agora, por exemplo, estamos organizando para o Congresso da Brasco, que agora no final de novembro, início de dezembro, e outras de temas. Então, você é muito, muito bem-vindo aqui para nós. É um prazer, na verdade, a gente está se dando ao luxo de ouvir você, de conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa. Para nós é realmente assim um bom momento de trocas e de É um conhecimento, né, privilégio. Faqui? É um obrigado. Eu e o Facchini somos os coordenadores, assim, como de longa data, né? Exato. Não, Não, ainda muito não nos. obrigado. É, O, bom, Muito o bom. privilégio é meu, Lígia. O privilégio é meu. Obrigado pelo espaço e ver tantas aqui caras conhecidas, são o Facchini, você, o Renato, o Sandro, enfim, tantas pessoas que eu estou vendo aqui, que a Ana Luísa, que eu já encontrei aí em outros uhum, espaços. Mas, enfim, eh, com a pesquisa Paris, ou Paris, ou seja lá, eu sempre tenho dificuldade de saber como é que chamar a pesquisa. É a pesquisa que é como se fosse o PISA da saúde, né? Então, a PISA é Program from International Student Assessment, é uma pesquisa da OCDE, que é aplicada em muito mais países do que os países membros da OCDE, mas que mede o desempenho do sistema de educação aos 15 anos de idade, tá? Diretamente com os estudantes, mas coleta dados também das escolas. A pesquisa, o estudo Paris é a mesma coisa, né, em relação à atenção primária com pacientes de 45 anos ou mais, que usaram a atenção primária pelo menos uma vez nos últimos 6 meses, e a primeira rodada foi aplicada em 19 países. Mas, então, a gente completou o primeiro ciclo no ano passado, publicamos os resultados em fevereiro, em Portugal, em Lisboa, e agora a gente está no processo de continuar a utilizar a base de dados para gerar mais resultados e também recrutar países para o segundo ciclo. E a gente recebeu uma confirmação muito, muito boa, oficial, positiva do Ministério da Saúde do Brasil, com o interesse em participar do segundo ciclo. É um ciclo que vai demorar 5 anos para ser completado, mas é algo muito positivo e eu espero poder contar com a discussão com vocês, porque é a hora de preparar e tomar várias decisões estratégicas sobre o desenho da pesquisa no Brasil. Mas, enfim, isso a gente pode conversar em outro momento. Hoje, o que eu queria realmente apresentar foi uma apresentação que eu já fiz, inclusive, com o pessoal do Ministério da Saúde, do IEPS, sobre os resultados do estudo. Muito bom dia, boa tarde, aqui na Europa. Meu nome é Frederico Guanais, eu sou o chefe adjunto da Divisão de Saúde da OCDE, estou baseado em Paris, estou na OCDE desde 2019 e um dos meus principais projetos na OCDE é a implementação do estudo Paris, Patient Reported Indicator Survey, o inquérito de indicadores reportados pelos pacientes,
que busca medir o desempenho da atenção primária à saúde nos países da OCDE e países parceiros, a partir da experiência e da perspectiva dos próprios pacientes. Então, medindo o desempenho do sistema de saúde a partir da perspectiva dos pacientes, mas também incluindo dados das características da atenção primária à saúde. Então, hoje eu vou apresentar para vocês os principais resultados desse estudo. A primeira rodada foi completada no final do ano passado, e em fevereiro desse ano nós lançamos o primeiro relatório em Portugal, mas há uma massa de dados que ainda permite uma série de novas análises que ainda não completamos. Estamos no processo ativo de recrutamento para o próximo ciclo, e recebemos indicação positiva do Ministério da Saúde do Brasil para participar do próximo ciclo e esperamos dados do Brasil na próxima rodada do inquérito. Então, aqui muito rapidamente, algo que nós apresentamos sobre uma progressão de métricas de resultados de como medimos o desempenho do sistema de saúde. Se pegamos uma perspectiva histórica, começamos com medidas de mortalidade, de expectativa de vida, com dados que vêm de registros de óbitos, num progresso em direção à morbidade, incidência ou prevalência de doenças que geralmente vêm de dados, registros clínicos e administrativos, seguindo a parâmetros clínicos, por exemplo, pressão arterial controlada, hemoglobina glicada em pacientes com diabetes, colesterol LDL em pacientes, que vêm de prontuários eletrônicos e registros clínicos. Mas nós observamos uma tendência nos países da OCDE de muito interesse em buscar medidas que reflitam não somente a perspectiva de que vem de métricas amplas, mas métricas que sejam focadas no paciente a partir de coisas que somente os pacientes podem reportar, como bem-estar, qualidade de vida, funcionalidade, experiência com o cuidado, e isso é preciso perguntar às pessoas. São instrumentos como PROMIS, como o WHO5, como o EQ5D, são escalas que buscam medir vários aspectos dessa centralidade do sistema de saúde nos pacientes. Bom, como mencionei, a atenção à saúde busca melhorar o bem-estar das pessoas, mas essa atribuição entre o quanto a atenção à saúde realmente gera valor medido como bem-estar, como saúde física percebida, saúde mental percebida, a base de evidências nisso, em processos mais amplos, ela é mais limitada. Então, a gente vê todas as publicações da OCDE, a gente mede muitos insumos, muitos processos, quanto se coloca no sistema de saúde, quantos médicos há, quantos leitos hospitalares, quanto se gasta, quantas consultas, mas o que realmente importa para os pacientes é raramente captado. Então, essa é a lacuna que o Estudo Paris busca preencher. Resultados e experiências de saúde reportados pelos próprios pacientes. O estudo ele busca estabelecer um padrão internacional para resultados e experiências relatados pelos pacientes. Então, na primeira rodada, nós entrevistamos 107 mil usuários da atenção primária à saúde. O critério são pessoas com 45 anos ou mais de idade que utilizaram a atenção primária pelo menos uma vez nos últimos 6 meses. Nós também buscamos os dados dos 1.800 centros de atenção primária onde esses pacientes se atendem, e isso foi feito em 19 países. Mas, na verdade, foi uma estrutura de amostragem multinível, em que os centros de atenção primária foram selecionados e, em seguida, os usuários desses centros foram selecionados. Então, há um clustering de observações entre usuários, centro de atenção primária e países, e todas as análises que a gente faz buscam levar em consideração esses efeitos multinível. E, por um lado, a gente queria identificar as características da atenção primária associadas com resultados, mas também queríamos identificar quais eram os melhores, a proporção da variação que era atribuída ao país, ao centro de atenção primária e aos usuários.
Bom, o estudo foi co-desenhado com pacientes, com profissionais de saúde, com gestores, com especialistas, e publicamos uma série de resultados ao longo do processo. Estudos metodológicos, enfim, tem aqui alguns, no BMC, no BMJ, nos jornais da ISQA, enfim, foi realmente uma comunidade que passou um período de 7 anos co-desenhando isso, incluindo acadêmicos, incluindo profissionais de saúde, incluindo pacientes e formuladores de políticas. Então, nós tínhamos um painel de profissionais de saúde e um painel de pacientes que nos ajudaram também a co-desenhar esse processo. No caso de profissionais de saúde, foi a Wonka que vem estando incluída nesse processo. Bom, aqui alguns resultados muito básicos. A maioria dos usuários da atenção primária com 45 anos ou mais vive com pelo menos uma condição crônica. Observem que nós não utilizamos como critério de elegibilidade enfim, a condição crônica, era simplesmente usuários de 45 anos ou mais que usaram atenção primária. E dentre esse grupo, 82% reportaram pelo menos uma condição crônica, 52% reportaram 2 ou mais e 27% reportaram 3 ou mais condições crônicas. Portanto, o dia a dia da atenção primária nesses países é lidar com a multimorbidade e com todas as consequências que associadas a isso, como mais de 70% das pessoas que vivem com múltiplas condições crônicas tomam pelo menos 3 medicamentos ao dia e mais de um terço toma 4 medicamentos ou mais. Então, isso gera uma cascata de implicações que devem ser gerenciadas no sistema. Há um problema, claro, nessa amostragem, de que as pessoas que nunca tiveram acesso não são incluídas. Então, não é uma boa pesquisa para identificar as barreiras de acesso, é uma boa pesquisa para identificar os resultados do cuidado em relação os impactos que ele gera. Outro ponto importante é que esse período de 6 meses, a gente provavelmente vai ser aumentado para 12 meses na próxima rodada da pesquisa, porque foi uma observação que vários países fizeram ao longo do primeiro ciclo. Bom, entre as condições relatadas, e elas foram todas autorreportadas, é o próprio paciente que podia identificar múltiplas, a hipertensão arterial sistêmica, sem dúvida, foi a mais importante. Depois, há uma grande variação entre o perfil de homens e mulheres. Os homens têm mais concentração em hipertensão arterial, doença cardiovascular, diabetes mellitus, enquanto que as mulheres tiveram uma maior predominância em condições como artrite, o distúrbio musculoesquelético, transtornos mentais e outras condições neurológicas, várias condições que são menos letais, mas que têm uma contribuição importante para a redução da qualidade de vida. Bom, o questionário tem mais de 100 perguntas e cobre diversos aspectos, desde condições socioeconômicas, comportamentos de saúde, experiência e resultados do paciente. Mas nós organizamos o relatório principal dessa pesquisa baseado em 10 indicadores básicos. Esses indicadores são 5 PROMs e 5 PREMs. Os PROMs são os Patient Reported Outcome Indicators, as medidas de resultado, saúde física, mental, funcionamento social, bem-estar e saúde geral. A saúde física e saúde mental foram medidas utilizando uma escala PROMIS, uma escala internacional que está bastante validada na literatura e que, no caso, são baterias de 4 perguntas cada uma. Bem-estar foi medido usando a escala WHO-5, que são 5 perguntas, e saúde geral e funcionamento social são perguntas únicas, foram somente uma pergunta que foi feita. Do outro lado, nós temos 5 PREMs, experiências relatadas pelo paciente. A confiança no sistema de saúde, a qualidade percebida no cuidado, o cuidado centrado na pessoa, e o cuidado centrado na pessoa é o PC3EQ, que é uma escala inglesa e que mede o grau de person-centeredness. São 8 perguntas.
E a experiência de coordenação do cuidado é uma escala de 5 perguntas do mesmo instrumento. E confiança no autocuidado, quão confiante a pessoa se sente para cuidar de gerenciar suas condições de saúde. Esse gráfico de radar mostra apenas uma dispersão entre o país que teve o pior resultado, o maior resultado e a média, né? Em alguns indicadores, a dispersão é enorme, como confiança no autocuidado. Em geral, a dispersão tende a ser maior nas experiências do que nos resultados, mas, enfim, há muito que a gente poderia conversar sobre isso. Só queria aqui colocar, em geral, quais são esses indicadores que nós observamos. Também, enfim, vai além do que eu posso fazer hoje, apresentar todos os resultados de todos os países, mas daqueles 10 indicadores, nós buscamos quais eram os países que tiveram pontuação acima da média, próximo da média ou abaixo da média entre todos os países participantes da OCDE. E o país que teve o melhor resultado, sem dúvida, foi a Suíça, com 9 indicadores acima da média e um indicador próximo da média. Depois, o Canadá, com 6 indicadores acima da média e 4 próximo da média, e assim por diante até Portugal, que foi o país que teve os piores resultados. 2 indicadores próximos da média e 8 indicadores abaixo da média. Teve muitos resultados ruins, Portugal. Itália e Estados Unidos, eles estão separados, daí porque eles tiveram desvios metodológicos. No caso da Itália, eles se desviaram um pouco da forma de recrutamento dos pacientes, eles recrutaram a partir de um registro clínico de pacientes que já tinham condições crônicas, então a população da Itália tende a ser mais doente, digamos assim, do que os demais. E a população dos Estados Unidos são pessoas com 65 anos ou mais. Então, observa uma coisa importante. Os Estados Unidos aparece mais ou menos como o Canadá, aí 6 indicadores acima e 4 indicadores dentro da média. É uma grande surpresa isso? Na verdade, não é uma surpresa. Porque os Estados Unidos, a população com 65 anos ou mais, é elegível ao Medicare, ou seja, é a única parte do sistema de saúde americano que tem acesso universal à saúde. Aí, como isso aqui tudo está ajustado por idade, o efeito idade é compensado, mas então os resultados dos Estados Unidos têm que ser observados com muita cautela. Digamos assim, olha, o cuidado nos Estados Unidos é muito bom desde que você consiga pagar por ele. Aqui uma pequena coleção de alguns resultados. Primeiro, assim, para ilustrar alguns dos conceitos que a gente utilizou, como bom funcionamento social, né, que é como se fosse uma saúde social, capacidade de realizar atividades sociais habituais do dia a dia, e esse gráfico mostra a porcentagem de pessoas que têm uma boa saúde social, entre aspas, em cada um desses países. E isso está dividido por número de condições crônicas. E a cada condição crônica adicional reduz o funcionamento social das pessoas, especialmente de 2 para 3 condições. Então, observa os dados de Portugal, por exemplo, País de Gales, ou mesmo da Itália. O acúmulo de condições crônicas deteriora a vida social das pessoas. Saúde física e mental, todos os países reportaram, as mulheres reportaram pior resultados de saúde física e mental, é o paradoxo gênero-saúde. Os homens vivem menos, mas as mulheres vivem em pior saúde durante mais anos. Esse gráfico mostra a pontuação PROMIS, que é uma escala que tem uma média de 42, um desvio padrão de 10 pontos, e essa barra poderia ter ido para a esquerda ou para a direita. Ela foi para a esquerda em todos os países porque as mulheres tiveram pior desempenho, especialmente em alguns países como a saúde física na Arábia Saudita, em Portugal. Portugal é um país que nos chamou muita atenção por resultados não somente ruins, como com disparidade de gênero. E, bom, a OCDE é uma organização que trabalha com políticas públicas, recomendações de políticas também, então a gente buscou compilar os resultados para o que os países podem fazer para melhorar a atenção primária. E aí, em inglês, a gente encontrou esses 3 T's, né? Time, Trouble-Free Care e Tailored Care. Eu fiz aqui uma tradução muito mal feita em tempo, tranquilidade no cuidado e tratamento personalizado, buscando mostrar alguns desses resultados. Sobre tempo,
observamos que as pessoas relatam melhor qualidade do atendimento quando o tempo agendado para consultas é maior. E aí houve uma grande dispersão entre os países que agendam, né? Isso não é a consulta, quanto tempo ela durou, é quanto tempo o bloco da consulta para cada atendimento de atenção primária. Em alguns países como Espanha, quase 100%, ou seja, 95% das consultas são agendadas com menos de 15 minutos. E em países como Noruega e Portugal, apenas 10, 15% das consultas têm menos de 15 minutos agendados, ou seja, eles dão mais tempo para as consultas com os pacientes. Mesma coisa, continuidade do cuidado, enfim, tem aqui resultados que correlacionamos que as pessoas relatam melhor qualidade do atendimento quando estão com o mesmo profissional há mais tempo, mas a maioria dos países, bom, não a maioria, a gente tem uma proporção significativa de países que a maioria da população está com menos de 5 anos com o mesmo profissional. Especialmente em países como Espanha, Grécia, Arábia Saudita e Portugal, há uma grande rotatividade entre os profissionais da atenção primária e os pacientes. Ou seja, em mais da metade dos países, mais de 40% das pessoas estão com os mesmos profissionais há menos de 5 anos. Segundo ponto, a tranquilidade no cuidado, a trouble-free care, que a gente mencionou. Então, a gente vai buscar, por exemplo, como eventos adversos afetam a confiança que as pessoas têm no sistema de saúde. Esse gráfico mostra a porcentagem de pacientes que confiam no sistema de saúde quando não houve nenhum efeito adverso. E o efeito adverso, nesse caso, na atenção primária, pode ser demorou muito tempo para conseguir um diagnóstico, demorou muito tempo para conseguir consulta, demorou, enfim, não conseguiu agendar a consulta em tempo oportuno. E isso, em média, em torno de 70% das pessoas confiam no sistema de saúde quando não houve um evento adverso. Mas quando há um evento adverso, a confiança dos pacientes no sistema em geral reduz-se em pelo menos uns 25 pontos percentuais em média em quase todos os países. Seguinte, necessidade de repetir informações. Isso é uma pergunta que a pergunta do seu paciente. Você precisou repetir informações que deveriam estar no sua história clínica, por exemplo. E aqui a confiança no profissional de saúde, em geral, mais alta do que no sistema de saúde. Em torno de 85% das pessoas declararam confiança no profissional de saúde. No entanto, quando elas precisam repetir informações, essa confiança baixa também, aí em torno de 15 a 20 pontos percentuais, mostrando que necessidade de repetir informação diminui a confiança que as pessoas têm nos profissionais. Por fim, o terceiro bloco, tratamento personalizado, que é tailored care, ou seja, person-centered care. E esse gráfico mostra o score médio WHO-5, é uma escala de 0 a 100, que tem uma linha de corte de 50 para bom bem-estar, ou seja, abaixo de 50 há uma correlação com a ansiedade, depressão, enfim, outros estudos já fizeram correlações clínicas. E a gente segmentou essa amostra entre as pessoas que relatam alta centralidade no paciente, baixa centralidade no paciente, controlando para condições crônicas, idade, sexo e outros elementos. E em todos os países, quando os pacientes reportam alta centralidade, elas reportam melhor scores de bem-estar, e muitas vezes essa diferença entre dois grupos é suficiente para ultrapassar essa fronteira do bem-estar. Aqui é um resultado que eu acho bem interessante, que ele fala sobre a digitalização da atenção à saúde, que não está adaptada às necessidades das pessoas que precisam dela. Essa é uma pergunta que a gente fez sobre se a pessoa acha o website, o serviço informático da atenção primária, fácil de ser utilizada. Estratificando isso por escolaridade, nós vemos que em todos os países, quanto menos escolaridade, mais dificuldades têm as pessoas em usar o website, né? Então,
em alguns países a diferença é muito grande, né? Como a Espanha, por exemplo, de 30% a 60%, comparando alta ou baixa escolaridade, as pessoas que encontram dificuldades para usar o website da atenção primária. Estados Unidos também, né? Isso não é nenhuma surpresa, mas em outros países a dispersão é baixa, né? Suíça, Países Baixos, Canadá, por exemplo, né? Pode significar muitas coisas, ou que o website está bem adaptado para todos, ou que as diferenças entre os níveis de escolaridade são menos importantes nesses países. E isso daqui foi uma regressão pooled, uma regressão que a gente fez para todos os pacientes de todos os países, os 107 mil pacientes. E estimamos várias características daquele paciente e da atenção que ele recebe e o impacto que isso tem no score de person-centeredness, de cuidado de centralidade na pessoa. E é interessante que as variáveis que tiveram mais importância foram se o profissional dedicou o tempo suficiente ao paciente, se deu orientações fácil de entender, de entender, um impacto menor, mas ainda significativo, orientações por escrito, a presença de recursos digitais também funcionou, é algo que tem impacto importante, se tem videoconsulta disponível na unidade, se a pessoa usou uma videoconsulta no último ano, se acessou o prontuário eletrônico online, se conseguiu renovar a receita online. Bom, algumas outras variáveis de controle que estão incluídas aí nesse modelo. Mas a variável dependente, nesse caso, é o score de centralidade na pessoa e o que a gente queria identificar. O que os países que têm bons resultados, os profissionais que têm bons resultados fazem. Do questionário dos pacientes, da atenção primária, também é um questionário que tem menos perguntas, eram em torno de 40 perguntas, mas perguntamos sobre a capacidade instalada na unidade, se tem prontuário eletrônico, se está bem preparado para cuidar o cuidado, para coordenar o cuidado, se é multiprofissional, profissional único, se tem profissionais além de médicos e enfermeiros envolvidos na atenção, enfim, uma bateria de perguntas. E há resultados muito interessantes, né? Por exemplo, se a unidade é capaz de intercambiar prontuários de forma eletrônica. E a gente vê que em um país com mais alto score, de 100% dos pacientes foram atendidos em unidades que disseram, sim, somos capazes de intercambiar prontuários eletrônicos. E no país que teve pior desempenho, é muito próximo de zero. Igualmente, a unidade bem preparada para coordenar o cuidado, e isso é uma avaliação da própria unidade, né? Enfim, a partir de uma bateria de perguntas, e apoio suficiente para o autocuidado, também a partir de uma bateria de perguntas. Então, mostrando a variação da oferta de atenção primária sobre, enfim, dentro da amostra do PARIS. Bom, o que a gente, no fundo, quer é que o Estudo Paris seja um PISA da atenção primária, né? Ou seja, e aí vem uma série de resultados específicos, né? Da importância do apoio personalizado para os pacientes, para utilizar ferramentas digitais, buscando acessibilidade e atender o público que necessita, mas dentro do conceito principal de que, para obter bons resultados, ouvir os pacientes não é opcional, é fundamental. E esse aí é o relatório que a gente publicou, das Healthcare Deliver, que tem todos esses resultados e que vocês podem descarregar usando esse QR Code. Depois, Lígia, eu vou mandar a apresentação para vocês. E aí vocês podem, enfim, se quiser ter acesso ao estudo, mas qualquer Google Search também chega lá. E, aproveitando, ontem a gente publicou a nova edição de Health at a Glance 2025, que a gente usou vários resultados do estudo Paris para os 19 países que participaram, e pela primeira vez a gente ficou muito feliz de poder encontrar isso. Inclui resultados para o Brasil, não do Estudo Paris, claro, porque o Brasil não participou, mas o Brasil nos reportou uma série de dados sobre contas de saúde, então tem resultados de gasto com saúde que são novíssimos, é o mais novo que a gente conseguiu, mas que estão incluídos aí, e isso foi lançado ontem mesmo. Então, está aí à disposição para vocês, também deixo o QR Code para isso. Bom, e
Aqui termino minha apresentação.